Olá, tudo bem? Para essa questão, ela é muita conta, tá? Ela é uma questão puramente teórica, sem valores, então tem que descer o braço na conta mesmo, tá? Tem que fazer muita conta, não tem uma fórmula mágica assim que te diga, ó, é assim, assim, assim. Não dá para fazer por sequência de Galileu, porque os tempos não são iguais, né? A sequência de Galileu serve para a gente identificar as alturas percorridas em intervalos de tempos iguais, mas como aqui o caso é de uma altura, né, que é dividida na metade, metade do percurso é h sobre 2 e a outra metade é h sobre 2, e tu tens que descobrir qual é, né, o tempo 2 sobre o tempo 1, a razão entre esses dois tempos para percorrer esses caminhos. Perceba que nos dois casos aqui você vai ter uma queda livre, ou seja, aqui você vai ter uma velocidade inicial igual a 0 metros por segundo entre A e B, né? E entre B e C, a velocidade inicial vai ser a velocidade de B, né? Afinal, por exemplo, a bolinha caindo, ela não vai parar em B para depois cair de novo, né? Faz sentido para você? Ela continua caindo normalmente. Foi a gente que dividiu esses dois intervalos aqui para comparar. Então, aqui a velocidade inicial é a velocidade de A, que é 0 metros por segundo, e aqui, nesse trecho, a velocidade inicial de B é a velocidade em B aqui. Então, a velocidade final do primeiro trajeto, que é a velocidade B, é a velocidade inicial do segundo trajeto, tá? Isso é importante você saber. E também, o tempo inteiro, toda a bolinha vai estar submetida à aceleração da gravidade, que é a aceleração que atua em toda a queda livre, né? E o lançamento vertical também. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai comparar tudo por movimento uniformemente variado. Afinal, é uma queda com uma aceleração constante. Então, eu tenho lá, trajeto de A para B. No trajeto de A para B, eu tenho S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2, né? Por exemplo, vamos considerar que aqui é o marco 0, aqui é o marco H sobre 2, né? Afinal, percorreu H sobre 2. E aqui é o marco H, que percorreu mais H sobre 2, completando a altura H. Então, o S0 dele é 0. Aqui H sobre 2 é a posição final. Velocidade inicial é 0, porque partiu do repouso, vezes T1, né? Mais a aceleração, que é a gravidade, vezes T1 ao quadrado sobre 2. Então, H sobre 2, isso aqui tudo zero, é igual a G vezes T1 ao quadrado sobre 2. Tenho 2 dos dois lados, corta, fica H igual a G vezes T1 ao quadrado. O G passa aqui dividindo, fica T1 ao quadrado é igual a H sobre G. O quadrado passa como raiz e T1 é igual a raiz de H sobre G. Tá? Então, já temos aí uma relação para o tempo T1. Vamos descobrir qual é a velocidade no ponto B. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final, que é a velocidade no ponto B, é igual a velocidade inicial, que é a velocidade no ponto A, mais a gravidade vezes o tempo. Então, velocidade em B é igual a G vezes T1, tá? Agora aqui, para o segundo percurso, a gente tem duas formas de chegar, né, numa determinada equação para depois a gente desenvolver. A primeira é fazendo pela fórmula ali, igual a gente fez na primeira. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Aqui eu já fiz direto, mas ficaria assim, ó. O S, a posição final, é a posição C, que a gente viu que é a posição H. Posição inicial seria a posição em B, que a gente viu que é H sobre 2. Então, ficaria H menos, né? Passa aqui subtraindo, menos H sobre 2, que fica H sobre 2. É igual a velocidade inicial, que é a velocidade no ponto B, G vezes T1. G vezes T1 vezes o tempo de queda nesse trajeto, que é T2. Mais a aceleração, que é a gravidade, vezes T2 ao quadrado, isso tudo sobre 2. Então, você pode vir aqui e fazer assim, ó.
h sobre 2 é igual a g vezes raiz de h sobre g. Isso aqui eu peguei e substituí, tá? Vezes t2, mais g vezes t2 ao quadrado sobre 2. Dá tanto para você botar em evidência. Eu coloquei aqui, mas não é uma boa possibilidade, né? Só para você ver que dá para fazer. Ou também dá para passar esse 2 para cá multiplicando, que fica h é igual a, passo 2 multiplicando, 2 vezes g vezes raiz de h sobre g vezes t2, mais 2 vezes gt quadrado sobre 2, o 2 corta com o 2, g vezes t2 ao quadrado, tá? A outra forma seria unindo a equação horária da velocidade com a equação de Torricelli. Então, do trajeto de B para C, você teria que a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final seria C, a velocidade inicial seria em B. A gente descobriu lá em cima que a velocidade em B é igual a g vezes t1, né? A aceleração é g, o tempo de queda de B para C é t2. Então, a velocidade no C, né? Velocidade em C é igual a g vezes t1 mais t2. Então, eu venho aqui e aplico em Torricelli. Velocidade ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Velocidade final ao quadrado é o que a gente descobriu aqui. G vezes t1 mais t2 ao quadrado. Velocidade inicial é a velocidade lá no B, g vezes t1 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração é a gravidade. E a variação da posição é h sobre 2, que ele cai h sobre 2, né? Aí eu abro esses quadrados. Fica g ao quadrado, né? Isso aqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? E deixo em parênteses porque o g está multiplicando ainda. É igual a... Isso aqui é uma multiplicação, então o quadrado vai para os dois, não faz o produto notável. O produto notável é só na soma. G ao quadrado vezes t1 ao quadrado. Esse 2 corta com esse 2, mais g vezes h. Então, aqui eu abri... Fiz o chuveirinho, a propriedade distributiva, e multipliquei. G ao quadrado vezes t1 ao quadrado, né? Mais g ao quadrado vezes 2 vezes t1 vezes t2, mais g ao quadrado vezes t2 ao quadrado, é igual a g ao quadrado vezes t1 ao quadrado, mais g vezes h. Eu passei esse para cá subtraindo, afinal aqui ele está somando, né? E ficou g ao quadrado t1 ao quadrado, menos g ao quadrado t1 ao quadrado. Então, esse aqui se anula com esse aqui. E sobra g ao quadrado vezes 2 vezes t1 vezes t2, mais g ao quadrado vezes t2 ao quadrado, é igual a g vezes h. Tô fazendo bem passo a passo para a gente entender, tá? Aí, agora eu fiz o quê? Esse g ao quadrado, ó, g ao quadrado é igual a g vezes g, né? Então, se eu tiro esse quadrado, sobra só o g, que é como se eu tirasse 1. Como aqui eu tenho g multiplicando, é como se eu dividisse tudo por g, né? Então, esse aqui, g vezes g, corta um g, né? Ó, g vezes g. Isso aqui fica g vezes g. Daí, se eu tiro tudo, posso aqui simplificar. Quando você tem uma soma e você tem um mesmo termo em todos... né, todos os termos aqui você tem o mesmo elemento, por exemplo, aqui eu tinha gravidade em todos os elementos. Aí eu posso cortar, tá? Que é como se eu botasse essa gravidade em evidência e depois cortasse. Então, esse ali tu pode cortar. Então, fica assim, ó. Esses ao quadrado aqui some e esse g some também. Então, fica 2 vezes g vezes t1 vezes t2, mais g vezes t2 ao quadrado é igual a h. Perceba que isso aqui é exatamente o que a gente encontrou aqui, ó. h é igual a 2 vezes g vezes t1 vezes t2, mais g vezes t2 ao quadrado. A diferença é que aqui a gente já substituiu o t1, mas é exatamente a mesma coisa. Então, você pode escolher tanto fazer por essa fórmula quanto por essa. Eu, particularmente, acho mais rápido fazer por essa, mas se você quiser fazer por essa, pode fazer também. Então, aqui eu vim aqui e coloquei o g vezes t2 em evidência. Por quê? Eu tenho aqui g vezes t2 e aqui eu tenho g vezes t2 vezes t2, tá? Você pode fazer, mas também não é uma boa opção. Eu coloco aqui em evidência só para ver. É uma tática que você teria, mas que não é uma boa opção. Quando você tem essas equações assim bem grandonas, mais vale tu ir substituindo, porque depois, se tu tem um quadrado aqui, tu provavelmente vai encontrar uma equação de segundo grau que tu vai ter que tirar a Bhaskara, tá? Então,
não coloca assim, tá? Isso aqui não é uma boa opção. Eu coloco aqui para te mostrar que não é uma boa opção. Então, daqui a gente parte para cá, ó. 2 vezes g vezes o T1, que é raiz de h sobre g, vezes o T2, né? Mais g vezes T2 ao quadrado é igual a h. Eu só substituí e ficou exatamente igual aqui, tá? Então, a gente parte dessa equação aqui e daqui para baixo é a mesma coisa. Só o processo para achar essa equação aqui que foi diferente. Eu não posso operar com raiz embaixo, tá? Isso é uma coisa muito importante. Você não pode operar com a raiz embaixo. Então, você tem que racionalizar. Raiz de h sobre g é a mesma coisa que raiz de h sobre raiz de g, né? Então, eu venho aqui e faço. Racionalizo, né? Multiplico por raiz de g em cima e embaixo. Só nessa fração aqui, né? Então, fica a raiz de h vezes raiz de g sobre raiz de g vezes raiz de g. Isso aqui, raiz de g vezes raiz de g, dá g, né? Porque a raiz ao quadrado, tira a raiz e fica só o que tá dentro. Então, fica g. Esse g eu já posso cortar com o g aqui de cima. E eu tenho que 2 vezes raiz de h vezes g vezes T2 mais g vezes T2 ao quadrado é igual a h. Passo o h para cá e fica g vezes T2 ao quadrado, mais 2 vezes raiz de h vezes g vezes T2, menos h é igual a zero. Isso aqui, ó, onde você tem um elemento ao quadrado, um elemento elevado à primeira potência, né, sem nenhum expoente aqui aparente, menos um valor que não tem, esse T2 é uma equação de segundo grau. Y é igual a ax quadrado mais bx mais c. Então, o a é g, o b é 2 raiz de h vezes g, e o c é menos h. E você pode fazer Bhaskara para resolver a equação do segundo grau. O delta é igual a b ao quadrado, então fica 2 raiz de g vezes h ao quadrado. 2 ao quadrado fica 4, raiz de h vezes g fica h vezes g. Então, b ao quadrado é igual a 4 vezes h vezes g. Menos 4, né? Vezes a, que é g, vezes c, que é menos h. Menos com menos fica mais. 4h vezes g mais 4h vezes g dá 8h vezes g. Para a equação aqui de Bhaskara, eu preciso da raiz de delta, né? Afinal, o x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Raiz de delta, se eu tiro aqui, né? Aqui não é igual, é uma setinha. Fica raiz de 8hg. O 8 eu posso escrever como 4 vezes 2, então fica 2 raiz de 2hg. Aqui eu também posso escrever assim, se eu quisesse, ó, 2 raiz de 2 vezes raiz de h vezes g. Quando tá multiplicando, você pode separar em raízes diferentes, tá? Então, aqui, ó, eu vou lá e faço na equação. Se eu usar o menos, um número negativo com um número negativo dá um número negativo, né? Então, para o tempo, que o x ali no caso vai ser o tempo, né? Que é a variável que a gente tem aqui. Então, eu nem vou usar o negativo, porque um tempo negativo não dá. Eu sei que eu vou ter que usar o positivo, porque o resultado que eu vou ter usando aqui o sinal negativo vai ser inviável. Então, eu já uso logo o positivo. Fica menos b, menos 2 raiz de h vezes g, mais raiz de delta, 2 raiz de 2hg, dividido para 2a, que é 2g. Então, isso aqui, ó, eu passei e escrevi 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de hg. Perceba que o raiz de hg é uma coisa que está dos dois lados, né? Então, eu posso botar o raiz de hg em evidência e fica menos 2 mais 2 raiz de 2, que aqui tem um 2 raiz de 2, né? Ó, 2 raiz de 2. Então, fica menos 2 mais 2 raiz de 2, menos 2 mais 2 raiz de 2, tá? Que eu escrevi assim, 2 raiz de 2 menos 2. Aqui eu posso botar uma outra evidência, né, que tem o 2 dos dois lados, então fica 2 vezes raiz de 2 menos 1 vezes raiz de hg. Esse 2 que passa aqui para fora, isso vai ter um 2 passando aqui para fora, né, que fica, isso aqui fica 2 vezes raiz de 2 menos 1 vezes raiz de hg, isso aqui com o 2 aqui embaixo. Você corta esses dois,
E assim você tem que x é igual a raiz de 2 menos 1 vezes raiz de hg, isso tudo sobre g. E assim você tem o T2, isso aqui tudo é o T2. Aí você quer vir e vai fazer T2 sobre T1, né? O T2 é o quê? O T2 é raiz de 2 menos 1, ó, igual a raiz de 2 menos 1 vezes raiz de hg, isso tudo sobre g. E o que é o T1? O T1 é raiz de h, né? Raiz de h sobre raiz de g. Daí você faz a divisão de fração. Você inverte a de baixo e multiplica pela de cima. Então, o raiz de g fica aqui em cima multiplicando, raiz de g passa aqui para cima multiplicando. E o raiz de h fica aqui embaixo dividindo, certo? Então, aqui você tem. E daí você tem raiz de 2 menos 1 vezes raiz de h vezes raiz de g. Raiz de g vezes raiz de g dá g, que daí você já corta com o g que estava aqui embaixo. Sobra o raiz de h que você corta com o raiz de h. E você tem que T2 sobre T1 é igual a raiz de 2 menos 1. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4 menos 1. Você tem que o tempo é 0,4. E assim você já tem a resposta.